No vídeo de hoje eu quero falar para vocês um termo que a gente usa, mas a gente realmente não entende onde vem, que é choque de cultura, né? E choque de cultura, na verdade, é um termo que foi criado por pessoas que mudavam de uma região para outra no mundo e acontecia esse choque de cultura, né? Quem criou esse termo foi Kalervo Oberg e ele criou esse modelo falando sobre choque de cultura. E o choque de cultura tem, na verdade, 4 fases que eu vou falar para vocês aqui no vídeo e nós vamos conversar sobre elas. Mas é muito interessante, né? Mesmo quando você mora no mesmo país e você sai de uma região e vai para outra, por exemplo, existe um certo choque de cultura, né? Eu posso contar da minha experiência pessoal. Eu morei, teoricamente, em 4 lugares diferentes durante a minha história no Brasil. Eu morei no interior de São Paulo, fui criado no interior de São Paulo, né? Saí de São Paulo e fui para o interior quando eu tinha, sei lá, 5 anos de idade. E eu voltei para São Paulo quando eu tinha 18. Depois eu fui para Brasília. De Brasília, voltei para São Paulo. De São Paulo, eu fui para Maringá. Então, na verdade, 3 lugares, né? Algumas mudanças ali, mas 3 lugares que eu vi na minha vida em São Paulo. E passei muito tempo também indo para o Rio de Janeiro. E cada um desses lugares tem uma cultura diferente. Então, apesar de você falar a mesma língua, de você ter os mesmos produtos ali disponíveis para você no dia a dia, tem muita coisa que muda. E esse choque cultural você não sente tanto quando você está no seu próprio país, mas também existe. Agora, quando você muda de país, essa mudança é extremamente drástica. E o que eu quero falar nesse vídeo é exatamente sobre as 4 fases do choque de cultura e como você tem que se preparar de alguma forma para tentar entender um pouco melhor esse choque de cultura e não sofrer tanto na sua adaptação saindo do Brasil, mudando para um outro país. Então vamos lá, né? A primeira fase que o Kalervo Oberg disse é a fase chamada de lua de mel, que é quando você descobre, né, as coisas novas, as diferenças, e você premia, você fala assim, nossa, como isso é legal, como isso não sei o quê. Então, assim, muita gente que chega aqui nos Estados Unidos, as primeiras coisas da lua de mel é como tudo é barato, como as coisas são acessíveis, como as coisas funcionam, como tudo é limpo, como tudo isso, como as pessoas não sei o quê. Então, cada região dos Estados Unidos também é diferente, né? Se você for, sei lá, para o meio do Alabama, Mississippi e tal, ou você for para Nova York, ou for para Miami, ou vim para Califórnia, cada lugar dos Estados Unidos tem uma experiência diferente, mas tem coisas ali que fazem parte do dia a dia, como, por exemplo, como comprar as coisas é barato. Isso é uma coisa normal aqui nos Estados Unidos. Você entra naquela fase da loja de money que as coisas são baratas. As lojas que vende tudo com desconto, tipo Ross, TJ Maxx, então quer dizer, tem todo aquele glamour de você sair de um país na qual comprar as coisas é muito caro, como é o caso do Brasil, você chegar num país que você tem esse, essa queda drástica do custo das coisas, né? E aí tem a comparação que muita gente faz mudando para cá, que é do, quanto eu ganhava, quanto ganha um salário mínimo aqui, e a pessoa meio que fica naquela lua de mel de achar que o dinheiro dela vale muito aqui, quando na verdade as coisas não são bem assim. É claro que comprar as coisas aqui é mais barato do que comprar no Brasil, mas não é essa diferença tão grande quanto você acha naquela fase da lua de mel, né? Então a lua de mel é esse momento quando você está descobrindo as coisas, está conhecendo. E eu acho que tem muito isso de quem acompanha YouTube, youtubers aqui nos Estados Unidos, né? Você está sempre naquela fase da lua de mel, porque você não viveu ainda. Tem sempre a lua de mel. Você está falando, nossa, como o cara pagou barato naquilo. Nossa, como é legal aquilo que ele fez. Nossa, como as coisas funcionam. Então, para quem está do seu lado aí da tela, né? Você está sempre naquela eterna fase da lua de mel, na qual tudo é uma descoberta, tudo é uma coisa nova, tudo parece ser legal, quando na verdade não é assim no dia a dia. Aí a gente chega na segunda fase ali, né, nesse modelo criado, que na verdade é a fase da negociação. Então, desculpa que às vezes eu vou olhar aqui, mas que eu estou lendo aqui algumas anotações que eu tenho. A fase da negociação é quando você começa a entender como as coisas funcionam e você começa a se adaptar ali, né? Então, você pode ficar um pouco frustrado, um pouco ansioso. Eu não achei que era assim. Mas eu achei que era diferente. Quer dizer, você passa daquele namoro e você começa a enxergar as coisas de coisa mais clara, né? Uma coisa que eu sempre brinco nessa fase da negociação é como as diferenças culturais de algumas coisas são super importantes no Brasil,
não existem aqui, né? Então uma delas, por exemplo, brasileiro em geral tem um certo apego a banho, vamos colocar dessa forma, né? Eu, quando morava no Brasil, chegava a tomar 2, 3 banhos por dia, né? Tomava banho quando acordava, tomava banho antes de dormir, às vezes tomava um banho ali no meio do dia. A gente tem esse negócio do banho muito constante. Aqui, o negócio do banho não é bem assim, não. Então, a maior parte das pessoas tomam banho todos os dias, mas tem gente que não toma banho todos os dias, né? E isso tem uma diferença cultural, por causa da diferença de clima, a diferença de todo lugar ser climatizado. Então existem motivos ali para você ter essa diferença da história do banho, né? Então é uma das coisas que você começa a ficar ansioso, se ficar frustrado, que é a parte da negociação. Quer dizer, você está começando a entender, passou daquela parte do namoro, né, da lua de mel, e está começando a entender, mas para valer como as coisas funcionam. E aí eu até brinco que a maior parte que você sente falta nessa fase da negociação é o final de semana. E geralmente isso é 3 meses depois, tá? É o final de semana. No final de semana é que você realmente sente a fase da frustração. Porque no seu final de semana no Brasil, mesmo quando você não fazia nada, você podia fazer muita coisa. Quando você muda de país, no final de semana você tem aquele montão de tempo ali, e depois do primeiro 1 ou 2 meses na qual você já fez o setup da tua casa e tal, o final de semana você não tem muito o que fazer. Você está tentando. Você já passou naquela fase da descoberta, de conhecer as coisas, então você não tem muito o que fazer. No meu caso, da parte, a gente não sentiu tanto essa parte da negociação, porque família veio para cá, amigos vieram para cá e tal e a gente passeou muito. A gente, vamos para São Francisco, vamos para tal lugar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, a gente ainda não passou tanto esse do final de semana, mas eu vejo a maior parte das pessoas que muda para cá, o final de semana é quando dá o que a gente chama de homesick, que é saudade de voltar para casa, voltar para o Brasil, né? E esse é o momento que eu diria que é o mais complicado da fase do choque cultural, a fase da negociação. Aí nós vamos para a próxima fase, que é do ajuste, na qual você começa a se ajustar. E a fase do ajuste, ali, na minha opinião, é a fase mais gostosa de todas, né? Porque na verdade você começa a entender tudo que tem de legal naquela cultura nova ali na qual você está vivendo, tudo que tem de legal na tua cultura, e você começa a ajustar ali as duas coisas, você pega o melhor do que você tinha, se adapta o que é melhor ali da cultura local, e você vai começando ali a criar ali, entender a sua rotina, como as coisas funcionam para você, como que você vai fazer funcionar, você começa a criar ali as amizades, começa a entender por que as pessoas tomam certas decisões, que as pessoas têm certas opiniões ali, você começa ali a começar a fazer os ajustes ali, que para mim, para a Paty, foi ali entre 6 meses a 1 ano ali. Talvez um pouquinho mais pra frente, 9 meses a 1 ano e meio ali, foi a fase ali do ajuste, ali quando a gente ajustou realmente a nossa vida por aqui. E aí nós vamos para a última fase, que é a fase da adaptação, né? A adaptação é quando você está realmente na fase final ali. Você entendeu que ali é o teu lugar, você entendeu as culturas, você entendeu como é que são as coisas, e aí você começa a se sentir confortável na cultura local, e aquela cultura local ali começa a fazer mais parte de você. 10% das pessoas que chegam nessa fase final simplesmente adota a cultura local. 10%. Então, quer dizer, aquele brasileiro que saiu do Brasil, veio para cá, se adaptou, vira gringo. É o cara que vira gringo mesmo, né? Aquele cara que não tem mais nada de brasileiro dentro dele, ele realmente vira gringo, ele adota a cultura local e a cultura que ele tinha anteriormente simplesmente se dissipa ali dentro dele, né? Tem mais ou menos 10% das pessoas, segundo esse cara que fez esse estudo e criou esse termo choque de cultura, o Kalervo Oberg diz, né, que 10% realmente adapta a cultura local e simplesmente viram dentro daquilo ali. Eu acho que a maior parte das pessoas, né, que eu conheço, elas estão nos 90%, né? Eu acho que eu não conheço ninguém que está nos 10% ali. Mesmo quem veio para cá com 12, 13, 15 anos, ainda tem ali bastante da cultura brasileira, até porque convive com outros brasileiros. Eu acho que esses 10% que realmente se adaptam e viram nativos daquele lugar é quem não tem contato com a cultura mãe, né? Aí a pessoa realmente se adapta e vira basicamente um americano, se está aqui, ou se vai para a Alemanha, vira um alemão e assim por diante. E por que eu decidi fazer esse vídeo, né? Porque se você vai mudar de país, se você está se planejando mudar de país, isso vai acontecer com você.
vai acontecer em momentos diferentes, em prazos diferentes. O que talvez aconteceu para mim em 1 ano e meio, 2 anos, talvez vai acontecer para você em 1 ano, mas as coisas vão realmente acontecer para você e você tem que estar preparado para isso. Uma das coisas que eu sempre falo, você se meter ali só na comunidade brasileira, só conviver com brasileiros, vai te ajudar muito a você sentir menos o homesick, né? Sentir vontade de voltar para o Brasil, mas ao mesmo tempo vai fazer a sua vida aqui, a sua adaptação, o seu ajuste ser muito mais difícil. Então eu aconselho realmente você tentar assim, cair dentro da cultura, porque encontrar alguém que tem a mesma cultura que você, brasileiros, é a coisa mais fácil do mundo. Sempre tem brasileiro em todo lugar do mundo. Então isso vai acontecer naturalmente. E quanto mais rápido você tirar o band-aid ali, né, você conseguir se adaptar à cultura, melhor vai ser para você no longo prazo, tá? E aí, uma coisa que eu sempre falo sobre choque de cultura, quando a gente fala sobre mudar para cá, e eu sempre falo dos meus amigos, é o seguinte: quando eu assisto um seriado hoje na Netflix, ou na televisão, ou na HBO, onde quer que seja, eu não vejo com os mesmos olhos que eu via há 7, 8 anos atrás, quando eu morava no Brasil. E não importa quantas vezes eu tinha vindo para cá a trabalho ou para cá a lazer, tá? Você não consegue ver da mesma forma. Pensa o seguinte: imagina que você é um americano e que você vai sentar e vai assistir uma novela brasileira. Você não consegue ver a novela brasileira com os mesmos olhos de quem é brasileiro e tem a cultura. Tem muita coisa que está ali por trás da cultura que acontece naquela novela, naquele seriado, que só quem vive naquele país consegue entender. Tem muita piada, tem muita historinha no meio de seriado que eu e a Paty a gente não entendia. E quando eu digo não entender, é tipo assim, quando eu estava assistindo no Brasil, eu achei que eu entendia tudo, que eu era um especialista naquele negócio. Mas você só consegue pegar quando você realmente faz parte daquela cultura. É a mesma coisa assim, você está vendo uma novela no Brasil e o cara faz uma brincadeirinha lá com um amigo no meio da novela. Você entende, a pessoa que está de outro país ela não entende. Imagina você assistindo uma novela mexicana. Você não vai conseguir entender a novela mexicana da mesma forma que um mexicano vai entender aquela novela. Então assim, viver num outro país é uma benção para muita coisa na tua vida, mas você tem que entender que é uma adaptação, que vai levar tempo e que você tem que estar preparado para tudo isso que vai acontecer com você. O próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou falar quando que é a hora certa de você mudar de país. Porque eu acho que essa é a próxima grande dúvida que eu quero tirar das pessoas que vêm conversar comigo, porque nunca tem uma hora certa. Mas será que você está preparado para mudar de país? E esse vai ser o tema do próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Faz um comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, dá um like e até a próxima. Tchau, tchau!